de Janeiro. E por último, mas não menos importante, a senhorita Gabriel Lima, que é estudante do curso de graduação em Psicologia aqui na UERJ e membro da gestão política em Psicologia e Neuza Santos. Que isso? Aqui Acho melhor aqui. Não, lá é melhor. É. A gente tá pensando na gravação. Pode começar. Quer começar? Pode ser. Alô, boa noite a todos, todas e todos. Me deram a responsa de começar aqui essa mesa, né? É um prazer enorme estar aqui com o Léo e com a Marisa. E assim, a gente responsa falar de samba. Samba sempre teve presente na minha vida. Vou aproveitar o momento para fazer a aula de descrição. Eu sou um homem negro, alto, forte de cabeça. Cabelo grande, de médio para grande, com uma camisa marrom, um relógio e óculos. Eu fiquei, antes de falar de samba, eu fiquei um pouco mexido com a fala da professora Luciana, e eu concordo que a psicologia pode e deve se aprofundar nos temas da racialidade, mas eu acho que a gente está perdendo tanto que psicologizar, não sei se é um bom caminho, e agora a gente está na discussão da jornada 6x1, né? Então acho que esse seria um dos principais caminhos para a gente conseguir abrir possibilidades de vivência para o nosso povo, né? A nossa classe trabalhadora, que é composta majoritariamente por pessoas pretas. E talvez viver mais o samba, né? Que é o que a gente deseja, é o que nos faz feliz, é o que nos dá axé. É a palavra molhadinha, né, Renan? A palavra molhadinha não é essa coisa engessada da academia. Bom, vamos lá. Então, parafraseando, joguei na Pérola Negra, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. E o que eu aprendi? Primeiro, assim, para tentar responder a pergunta, o samba é terapia popular? Não sei, mas eu sei que talvez ele possa nos colocar mais próximos de uma corporeidade, mais próximos de uma possibilidade maior de reinventar a vida depois de dar uma vida que é tão dura, tão difícil. E eu falo aqui da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, eu venho do bairro de Cordovil, que hoje é o atual Complexo de Israel. Sempre quem me conhece sabe que eu bato nessa tecla sempre de falar de onde eu venho, porque é importante. E o samba sempre teve presente na minha vida através do meu pai. Ele é cria da favela do Pica-Pau. A minha mãe, ela vem do interior do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Porciúncula. Não sei se alguém aqui conhece. É próximo de Itaperuna. Deixa eu abrir aqui minha garrafinha de água para você. E assim, minha mãe nem gosta de samba, gente. E eu vou explicar por quê. O samba, assim como a música em geral, é um pouco egoísta, né? Assim, quando os autores, os intérpretes falam que é até o romper da aurora, é verdade, cara. Não desconfia, não. Quem curte o samba, tá ligado? Que é até de manhã. E aí quem sofre é a família, né? A família do bando vai sofrer um pouco com isso. E apesar das belezas do samba, minha família passou por esse probleminha aí de ser uma família de gente bamba, né? Então, o meu tio de Sorriso, ele veio de uma base de Portela. Ele sempre compôs muito samba para Portela, para o Império, e ele é falecido, né? Que Deus o tenha em bom lugar. E quando criança eu gostava muito da Mangueira por conta do grito de Jamelão, que era minha Mangueira. E eu achava isso muito bonito, que era o local dele, né? Assim, uma certeza de que ele era dali, aquele local pertencia a ele, aquela escola pertencia a ele. E os adolescentes e os jovens do meu bairro, todos eram mangueirenses do Flamengo. E eu ficava naquele dia, será que eu vou dar seguimento à tradição da família de ser portelense? E a Portela, na época não ganhava nada, escola velha, né, assim, tinha uma dificuldade, Léo tá aqui para não deixar mentir, uma dificuldade de se arrojar, né, de entrar no que pediam os jurados, né, até no próprio São Guerreiro, como se fazia São Guerreiro na Portela.
até que a Portela reedita Lendas e Mistérios da Amazônia. Eu lembro que eu estava em Araruama e eu tinha colocado o Samba da Mangueira para irritar meu tio. E aí, quando meu pai colocou Lendas e Mistérios da Amazônia, que era com Gera, é conhecido como Gera Boca Torta, o nome dele, tá? E o samba tem muito disso, né? De apelidos. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente só. E aí eu vi aquele homem que era duro, ele é de Irajá, chorar por conta de um samba. E aquilo ali me fascinava. Eu sou fascinado em música, né? E assim, fiquei fascinado com o Liz ali, né? Absurdo. Decidi seguir então o caminho da família e tentar conhecer um pouco mais da história da Portela, né? E assim, o lugar do samba aqui na academia, né? O Candeia já vai dizer pra gente, testamento de partideiro, que é algo que ele deixa como legado, que o sambista não precisa ser membro da academia, ao ser natural com a sua poesia, o povo lhe faz imortal. Ele está fazendo uma crítica à Academia Brasileira de Letras, né? Ele está dizendo ali qual o local do sambista, né? Não se preocupar com isso, apesar da gente não ter valor para essa gente, para os nossos a gente tem valor. E como eu estava falando de Zona Norte, meu tio Albi, ele era membro do Bafo da Onça. Não sei se alguém aqui conhece ou ouviu falar. Então, o Bafo da Onça tem uma rixa muito grande com o Cacique de Ramo, né? E aí meu pai conta que aí na beira do valão na época tinha aquela, não era o nome Chopin, eu esqueci o nome agora, era um outro nome que se dava, as pessoas iam na porta, compravam e ganhavam a caneca de chopp. E aí quem frequentava a minha casa é um cara que eu sou apaixonado na favela, que é o Jorge Ben. Eu acho isso inacreditável, assim, porque o Neném da Cuíca, que é da banda do Zé Pretinho, uma das bandas do Jorge Ben, é morador de Morro do Rio. E aí ele era amigo do meu tio Almir. Então, assim, a música, ela acaba criando um mundo muito pequeno. Aí isso na minha cabeça ficou muito confuso. Eu sou muito fã do Jorge Ben também, né? Um samba rock, assim. E aí eu ficava assim, caralho, mano, como é que pode chupar, mano? Mas como é que pode, mano? O Jorge Ben frequentando aqui, cara. E é um cara também que tem uma base no samba, ele mistura um pouco, acho que ele é um cara que mistura a malandragem do Rio de Janeiro, o swing do rock brasileiro, um pouco do funk, assim, né? Um funk soul na música. E dá essa mistura gostosa do Rio de Janeiro. Que aqui a gente tem essa coisa do jogo de cintura, que eu acho que o samba tem muito a contribuir com isso. E como eu venho de favela, né, regiões de periferia, são 3 favelas juntos que hoje formam um complexo. Bezerra da Silva, através do meu pai, também vai aparecer. E aí, se a gente está falando de tecnologias ontológicas, é muito o que ele fazia, né? Era um cara que era intérprete, né, de vários compositores do morro, das favelas no geral, e tinha essa preocupação de passar o aprendizado da rua, né? E a malandragem do Bezerra da Silva é diferente da malandragem do João Nogueira. Quem tem essa sensibilidade de notar, vai notar isso, né? Em Malandragem do Tempo, o Bezerra fala de alguns artigos da lei antidrogas da época, né? É que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E numa muvuca desperto demais, deu mole no bicho pegou. Quando os homens da lei campeiam, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Então, tem hora pra tudo, irmão, tá ligado? Um pouquinho de leve, e essa é a malandragem do Bezerra da Silva, que foi a minha escola de rua, né? Meu pai ganhou na época um CD com 200 músicas, e aí tinha música pra caralho do Bezerra. Eu era adolescente ainda, entrei em contato com aquilo, e nem o rap nem tinha chegado na minha vida ainda, até porque eu não deixava de escutar, né? E assim, aquilo me deu um fascínio enorme, né? Entrar em contato com as coisas que a gente já vivia, e estava, como o próprio Bezerra falava, agir a cultura do povo, né? Tem um documentário que se chama Onde a Coruja Dorme, que pelo nome já dá para entender, né? Quem for de entender vai entender, que ele diz que o doutor pode ficar falando ali 1 hora naquele idioma que a gente não entende, mas se a gente ficar falando 1 hora de gíria também vai dar 1 a 1, 0 a 0. E aí ninguém vai entender nada, nem ele nem a gente vai entender. Então, o samba vem formando esse imaginário da malandragem do Rio de Janeiro. O próprio Bezerra se assemelha um pouco à imagem do seu Zé Pimenta, né, que um vem de Alagoas, outro vem de Pernambuco, e vai ser malandro aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Estou falando muito dele porque ele tem uma contribuição enorme, tem suas contradições, como todos temos, né? Mas é um cara muito importante. O próprio João Nogueira, ele tem uma música, né, que é assim: ao meu pai eu devo, como a gente diz na capoeira, dinheiro, saúde e obrigação. Então, a música Espelho do João Nogueira é uma música que mexe muito comigo. Eu sou muito difícil para chorar, tá ligado? Tem que ser um bagulho à vera mesmo. Então, a forma como ele retratou aquela relação de pai e filho ali é bizarra, assim. Eu lembro que eu fui numa roda de samba na Penha, na Batuque, e aí eu fui para ver o Arlindinho, paguei R$20 no ingresso. Daqui a pouco, olha, está entrando o Diogo Nogueira, eu já tinha uma indisposição com o cara de Portela, né? Eu devo saber, tem uma estreitinha lá de Portela, que ele botou um samba número do seu nome, e aí teve uma estreitinha, mas depois passou. Mas o cara é filho do homem, né? E lá ele cantou aquele samba, eu vi sujeito com um homem assim, gigante, chorando, cara, se debulhando em lágrimas, lembrando do papai, é bizarro, assim, mano. Como o samba consegue chegar nesse lugar, né? Que artigo nenhum vai conseguir, assim. Bom, falei da bandeira, falei de algumas memórias que eu tenho, e, assim, ademais, né? O próprio Zeca, em Deixa Clarear, se você for notar, é um álbum que é de partido alto, né? Partido alto é uma das, como o Candeia falava, a expressão mais autêntica do samba, né? Antigamente ele tinha um refrão e os sambistas iam rimando em cima daquele refrão, por exemplo, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar. Aí a partir daquilo ali, os sambistas iam rimando, parece com um repente nordestino. E aí é uma coisa de muita criatividade. O Zé tem um cuidado muito grande com os instrumentos, né? Como os instrumentos vão aparecer na música dele. E é algo que hoje eu vejo que está, como eu falei em outra aula, parece que é uma sessão de música de Spotify, tá ligado? Que vem acontecendo. Nada contra quem é fã de Gumanais, né? Assim, mas é basicamente esse caminho, para não criticar só uma mulher. O grupo Menos é Mais também faz esse caminho assim, então o nosso samba está sendo prejudicado. E por quê? Porque tem uma demanda por isso também, né? Assim, a nossa cultura, a cultura preta, a gente aprendeu a agregar, né? Infelizmente, a gente não se junta só por cor, quem faz isso é branco. Então, a gente está sendo muito solícito, aceitando muitos brancos, isso é uma confusão, porque os caras não têm tanta boa vontade como a gente tem. Nos espaços dele a gente não é bem-vindo, né? O nosso jeitão assim, a gente sabe codificar, a gente sabe falar o código da academia, como diz o mestre Boa Voz, aprendeu língua de branco, mas não se subordinou. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa cultura também, no samba, na capoeira, no candomblé, na umbanda, o que for de expressão preta, a gente tem que tomar cuidado, a gente também ocupar esses espaços de maneira, né? A gente está falando das crianças por qual o tempo que a gente tem para praticar a religiosidade, para praticar o samba com qualidade? Como é que eu estou de tempo? Está tranquilo de tempo? Então, assim, acho que eu posso passar para os outros colegas e falar que o samba moldou quem eu sou, assim, né? Essa tecnologia de rua, como o Zeca fala, nas chegadas do Rio de Janeiro, pega a onda, quem sabe nadar. E quem sobe ali no trem comigo, as pessoas ficam preocupadas, você vai para esse caminho aqui, é mais fácil por dentro do metrô, você tá ligado? É mais fácil por aqui, que é mais seguro, mas porra. Assim, são detalhes da rua, né? Quem conhece sabe, e a coisa que o samba narra muito bem, e eu espero que continue assim. E eu tento contribuir da forma que da sexta-feira agora, por exemplo, tem Portela Convida Salgueiro. O meu pai foi durante anos diretor de harmonia do Portela e saiu magoado como todo portelense. Agora no centenário, o cara está mexido com isso, tem vários coroas aí na rua para comentar sobre o Portela do magoado, os caras choram e tudo, né? Fala de Portela, não fala essa porra não. Tipo Botafoguense, Botafogo não é nada, assim, E eu achei que nunca ia ver, assim como eu achei que nunca veria, tô falando pra caralho, assim como eu achei que nunca veria falar no campeão da Libertadores, eu digo algumas vezes, Portela foi campeão em 2017, né? Contraditório como o samba era, a presidência do Marcos Paulo e tudo,
E o Império subiu no mesmo ano, foi bizarro, assim, Madureira parou. Enfim, gente, vou dar seguimento aqui, senão vou ficar falando até amanhã. É isso. Mas deu a vez aqui. Bom, gente, boa noite a todos. Satisfação estar aqui. Vou começar me autodescrevendo. Sou um homem negro. Estou usando uma calça verde, uma blusa verde um pouquinho mais clara do que a calça, um tênis preto. Tenho uma tatuagem do Cartola no meu braço, mas eu não sou mangueirense, sou portela. Sou portela. Uso cabelos curtos, tenho barba e um óculos retangular. Quero aproveitar esse espaço aqui, primeiro, para saudar os meus companheiros da mesa, saudar o IP, né? Sei que muitos de vocês já me conhecem como menino da secretaria, mas além disso, também faço outras coisas, fiz outras coisas na vida. Eu vou apresentar um pouquinho disso aqui para vocês hoje. Agradecer a professora Débora pelo convite, por ter me notado também, né? Para além da nossa rotina da correria do dia a dia. Então, é isso, saudar o coletivo, também o coletivo negro. E aí, me apresentando, meu nome é Leonardo Prazeres. Sou professor de História, mestre aqui também, mas antes de falar disso tudo, eu preciso dizer que eu sou cria da escola de samba. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todo o meu saber veio da escola de samba. Tudo que eu fiz na vida de pré-vestibular, capoeira, judô, dança, sei lá, tudo foi feito dentro da quadra de escola de samba, dentro de projeto social. Então, é desse lugar que eu falo, né? Falando um pouco sobre a minha experiência aqui na universidade, fui aluno daqui da UERJ, do curso de História, como eu falei, aqui no nono andar, então esse auditório me é muito familiar. Fiz parte também do movimento estudantil, então aproveito esse espaço para saudar ao movimento estudantil, ao coletivo negro e dizer que, sobretudo nesse ano em que recebemos vários desmontes, né, não só o corpo de alunos, mas também de docentes, dos técnicos, que é importante a gente firmar nesse espaço, porque a universidade ela precisa exercer o seu caráter de ser universal. Se não for assim, não faz sentido, né? Então, tive também o privilégio de participar da fundação do Coletivo Negro de História. A gente sabe o quanto é difícil e o quanto essa negociação ela leva a discussão literalmente até o último limite. No caso da História, né, aparentemente, que é um curso aí que tem a fama de ser vanguarda da luta, do movimento, aqui, infelizmente, não foi essa experiência que eu pude vivenciar na prática. A gente tinha um currículo completamente voltado para a história da Europa e inconsciente disso, né? Como se isso fosse literalmente natural. Então, quando você pensa assim, sei lá, Idade Média, você está falando de Europa, mas você não deixa isso claro em nenhum momento, né? Você está falando contemporânea, você não fala disso também em nenhum momento. A gente tinha uma disciplina de História da África. No curso de História a gente tem 9 períodos, essa disciplina era no 7º, que é justamente o período em que a gente começa a escrever monografia, conclusão. Os trabalhos não refletiam essa formação. E aí, participando desses GTs curriculares, voltados justamente para a recomposição desse currículo, porque a gente também não tem história indígena, né? Aqui, a gente conseguiu introduzir uma disciplina de História da África nesse período. E aí, depois coloca uma disciplina de História das Mulheres, assim, tudo assim, sabe? Bem assim, por cima, e generalizando, né? E o quanto que isso foi desafiador, assim, viver esse processo na prática foi um processo desafiador, justamente porque às vezes a gente percebe que a coluna vertebral da coisa é imbuída por não perder-se de si mesmo, não perder da mão de quem maneja, de quem já conhece essa coluna vertebral, vai garantindo para a gente só apêndices. Então a gente vai colocando pequenas disciplinas para não contestar aquela raiz que é onde está o verdadeiro problema, que é onde está o racismo, que é onde está a misoginia, que é onde está o machismo, enfim. Então, é desafiador estar aqui, e aí fiz mestrado aqui na UERJ, depois entrei no doutorado, muito querendo já, de fato, pesquisar a escola de samba, carnaval, que é o objeto da minha vida, né? Eu sou fã de aula de passistas, fui passista durante muitos anos, então queria muito pesquisar isso. Evidentemente não foi fácil trazer essa discussão para dentro da universidade, não foi absorvida, e por isso eu resolvi romper e sair do doutorado depois de 6 meses, para mergulhar de vez no meu objeto, que era aula de passista. Então, as pessoas que eu estava querendo falar, que eu precisava falar para me alimentar, para saber do que eu precisava para
escrever o meu trabalho, enfim, para produzir o que eu queria, eu ia encontrar em outro lugar, e era nesse retorno para mim mesmo, retorno para as minhas raízes, retorno para a escola de samba, retorno para as passistas que consagraram a aula de passistas no carnaval, que batalharam muito para que hoje a gente pudesse estar aqui e fazendo samba no mundo, né? Então, foi esse movimento, e às vezes romper faz parte também. A gente fica tentando ajeitar, mas às vezes a partir do rompimento que a gente se fortalece. Atualmente eu faço parte do grupo Sapuca da UFRJ, no projeto chamado Por Falar em Saudade, que estuda justamente a figura do passista, né? Então, consegui encontrar meus pares dentro da universidade, mas precisei antes viver esse processo de rompimento. Isso foi muito importante mesmo, assim. Atualmente a gente escreve esse projeto, estamos escrevendo um livro sobre a ala de passista, e o objetivo principal é tombar o passista de escola de samba como patrimônio também material, assim como o passista de frevo já é tombado, né? Então, me apresentando foi basicamente isso. Produzo conteúdo nas redes sociais também sobre a ala de passista e sobre samba enquanto sabedoria popular. E aí, falando já um pouco sobre o nosso tema, né, pensando o samba como uma tecnologia e o samba como algo popular, a ideia que a gente tem de popular já é uma ideia que leva a gente um pouco mais de menosprezo, né, porque parece que o popular não tem tanta graça. A gente vive num espaço em que a gente constantemente é seduzido pela camarotização do pensamento. Eu falo em camarotização do pensamento, que o que é o camarote? Naquele espaço exclusivo que só algumas pessoas têm acesso, e que a graça dele existir é justamente ser exclusivo para poucas pessoas. Porque se o camarote fosse amplo, ele não seria o camarote. Então a gente vive nesse espaço de camarotização do pensamento, e ser seduzido por isso é muito fácil, né? Então, nós que somos pessoas pretas de periferia, que estamos dando esse rolê da universidade, a gente precisa tomar esse cuidado, né, de entender que a universidade ela tem mecanismos, metodologias que são próprias para a sua linguagem, para tratar os objetos que ela vinha tratando até então, mas que às vezes a gente precisa recorrer de fato a essas tecnologias ontológicas, a sabedoria da nossa família, e o samba é muito isso, né? Então, eu estava escutando o Liz cantar aqui no início, e assim, acho que isso resume tudo. O samba é uma experiência sensorial, ele é uma poesia, ele é escrita, ele é literatura, ele é uma dança, ele é uma música. É isso, é uma experiência. Tem coisa que você não consegue de fato significar, escrever. A gente consegue fazer isso sobre uma parte do samba, eu acho, mas tem outra que é de fato uma experiência que é única, subjetiva, ancestral. E viver e experienciar isso desde sempre foi muito importante para mim. Eu venho de uma família de sambistas. O meu avô foi fundador de uma escola de samba chamada Unidos do Cabral, que desfilou na Intendente Magalhães. Então eu nasci nesse contexto de escola de samba, assim. Evidentemente toda a minha família é envolvida com escola de samba, né? Então o samba para mim nunca teve esse lugar de resistência, que é bem comum a gente falar no samba como esse lugar de resistência. O samba para mim sempre foi existência. Eu acho que pensar o samba como uma tecnologia ontológica e ancestral faz parte da gente pensar nisso também. Porque quando a gente só considera a resistência em uma coisa, a gente perde esse sabor do primário. É como se a gente estivesse sempre só reagindo. Trazendo uma outra pauta aqui, só a título de exemplificação, eu vejo que isso acontece muito com a questão do colorismo, né? Eu já escutei muito assim, será que fulano, Beltrano é preto, não é? Depende, será que ele sofre racismo? Olha o quanto é grave a gente dimensionar uma coisa que a gente é, essencialmente, que é aquilo que a gente é, que é a nossa existência, sobre o racismo. Quer dizer, você então só é preto se esse viés do racismo chegar primeiro. Você está definindo, a gente sabe que você vai precisar lidar com isso, que eu vou precisar, que nós vamos precisar lidar com isso, mas o quanto é grave a gente dimensionar a nossa identidade, a nossa existência só pelo caráter da resistência. Isso é muito punitivo, isso é muito duro e é muito grave mesmo, né? Então o samba para mim sempre teve esse lugar. E eu resolvi sair por um momento da universidade, né? E aí vocês imaginam, né, gente? Eu sou o primeiro universitário da minha família. Também sou o primeiro mestre da minha família. E aí, quando eu entrei no doutorado, foi aquela festa. Meu pai não entende muito bem dessas coisas, mas ele sabia que era uma coisa que ia me levar para um outro lugar, que eu ia conseguir falar em determinados lugares.
Para mim também foi muito difícil, porque, pensa, o tempo da graduação, desde iniciação científica, uma construção de uma carreira, e eu abri mão daquilo em prol de outra coisa, não foi simples. Mas justamente eu entendi que dentro da universidade a gente vai focando na especialização. E o meu objeto era um objeto de generalização. Quem faz escola de samba faz absolutamente tudo nessa vida. Então, eu fui passista, mas eu também desfilei na bateria durante muitos anos. Eu fui mestre-sala mirim. Hoje em dia, não mando mais nada. Mas eu consigo olhar um mestre-sala e entender se ele está dançando bem ou não. Eu não sei colar, sou um desastre, mas eu sei olhar uma fantasia e entender se ela está bem acabada ou não. Então, a gente tem noção de luz, de som, de música, de absolutamente todos os tipos de arte e para além, assim, né? A gente tem noção, sei lá, dentro da escola de samba tem absolutamente tudo, tem matemática, física, sociologia, português, literatura, história, filosofia, todas as artes e ciências que a gente conhece estão presentes ali para fazerem aquele carnaval acontecer, e a gente tem acesso a isso de um jeito muito, muito único, né? Então, eu, nesse processo de escrita e tudo mais, e de estudo, eu também me sentia muito, assim, imbuído de um aspecto muito solitário da coisa. Eu acho que pesquisar academicamente, às vezes, é muito solitário, assim, né? E o que me acalmava nesse processo foi poder construir um objeto de pesquisa em que eu tivesse também na rua, em que eu tivesse também no campo, né? E recorrer a isso eu acho que também é uma possibilidade importante. E eu continuo disputando esse espaço da universidade justamente porque eu consegui encontrar esse quilombo de pessoas que estão empenhadas e preocupadas em reconhecer outras formas de intelectualidade que não a intelectualidade que é validada geralmente pela academia, né? Eu sei que quando a gente fala em intelectual, ainda vem lá no fundo da nossa mente um homem branco, barbudo, de óculos, é essa imagem que vem, né? E quando a gente se coloca na prática, ainda é esse tipo de intelectual que muitas vezes é validado. Então, abrir mão disso foi um processo difícil, mas foi um processo importante, justamente para me conectar com as minhas raízes, justamente para me conectar com aquilo que de melhor e mais importante eu tinha na minha vida, que era a escola de samba. Então, eu acho que um dos riscos que nós, como eu falei, né, que somos de periferia, pessoas pretas, e muitas das vezes que estamos ali negociando o tempo inteiro dentro da universidade, é que a gente não se perca, né, dessa tecnologia, porque a escola de samba e o samba tem muito a ensinar. Então tem um pouco de religiosidade, tem um pouco de arte, tem um pouco de cultura, e o quanto que isso é importante para olhar o sujeito, já que a gente está pensando, né, num curso de psicologia, e aí, eu sei que muitos de vocês, como eu falei, me conhecem ali como menino da secretaria, né? Então, pensar nisso no dia a dia está sendo muito positivo até. A minha primeira experiência, né, fazendo terapia e tal, a psicóloga disse assim, olha, acho que você não tem que olhar tanto essa coisa de cor, de raça, você tem que olhar a pessoa. Então, quando ela diz isso, automaticamente eu entendi que a pessoa era alguém que não era eu, ou que a minha cor não fizesse parte da minha pessoa, né? Como se isso tivesse apartado completamente da minha identidade. E ter chegado aqui no IP, já tendo passado por essa experiência e ter encontrado pessoas que entendem isso de maneira diferente, me mostrou que ainda que eu não esteja dentro dessa caminhada da psicologia diretamente, né, a minha experiência numa psicóloga branca e ter entrado aqui no IP e ter encontrado pessoas que estão discutindo, que estão participando, construindo espaços como esse, já mostra que as coisas de fato estão caminhando. E outra coisa que eu também queria compartilhar antes de passar a palavra para a Maísa é justamente o fato de que quando eu me deparei querendo estudar ala de passista, que é um tema super desprestigiado dentro da escola de samba, né? A passista é aquela personagem dentro da escola de samba que mais lida diretamente com a beleza, com o glamour, mas é o setor dentro da escola de samba que é mais criminalizado, que é mais menosprezado. E muitas das vezes, né, os trabalhos que a gente tinha acesso falando sobre passista eram feitos por homens e mulheres que não faziam parte desse contexto, utilizando aquela visão bem etnográfica da coisa mesmo, de chegar com seus próprios preconceitos, valores e analisar aquilo.
nesse tempo, eu lembro que a figura da Globeleza foi assim, massacrada, justamente por conta dessa questão da nudez e tudo mais. Em contrapartida, eu estava dentro da escola de samba conversando com as minhas amigas, e essa literalmente não era uma questão, porque a gente tem realmente uma outra relação com esse tipo de apresentação e tudo mais. Então, assim, eu fiz parte de bateria, e essa questão da nudez, uma mulher naquele espaço da pouca roupa, não era uma problemática que era levado para esse viés, né, da hipersexualização e tudo mais. Isso é de fato uma visão externa da coisa. E aí, nesse processo de procurar, eu falei, cara, desses trabalhos, eu faço parte de um grupo também que pesquisa aula de passista, né? E aí eu cheguei para essas minhas duas amigas que construíram esse grupo desde o início comigo, e a gente falou assim, cara, não tem nenhum trabalho aqui que contemple a grandiosidade do que é aula de passista, não tem um trabalho feito por pessoas que sejam passistas, e às vezes a gente se depara com isso, né? A gente quer estudar um objeto e literalmente não tem alguém que vá ali falar sobre aquilo do jeito de dentro para fora que a gente queria falar. E a minha amiga virou e falou assim, não tem, essa pessoa é você, essa pessoa sou eu, essas pessoas somos nós. Então, queria deixar essa fala aí de encorajamento, porque às vezes de fato não tem, e algumas das coisas caem no nosso colo mesmo, né? E às vezes é a gente que vai precisar manejar dentro dessa estrutura, que é uma estrutura que é um filtro solar mesmo, né? A gente viu esse ano aí esses diversos desmontes, e assim, eu trabalhei muitos anos com educação popular e pré-vestibular comunitário, e o filtro solar, que é, né, fazer um jovem de periferia chegar ao passo dele pensar em cursar uma universidade, já é um filtro que a gente sabe que, assim, retira muitos de nós essa oportunidade, né? E aí, entrando na universidade e ainda ser, enfim, não queria falar completamente muito tempo sobre isso, porque eu sei que o objetivo da mesa é outro, mas ter esse corpo que samba no mundo é ter esse corpo inteligente para lidar com essas adversidades, que tem essa malandragem da rua, né? E aí, só para finalizar, faz parte também desse processo não dizer só sim, dizer não também, porque não existe mais como, e nunca existiu como fazer Brasil sem nós, sem a nossa sabedoria, sem a nossa força, sem a nossa música, sem a nossa intelectualidade. Então, queria deixar essa fala aí para todos vocês, e depois a gente vem para as dúvidas aí depois da fala da nossa amiga Maísa. Boa noite a todos, todas e todos. Também saudar o Gabriel, que está compondo a mesa comigo, e o... acho que é o nome, Leonardo. Também gostaria de agradecer as professoras Ana Paula, Luciano e a Débora pelo convite de compor a mesa. E, vou fazer a minha descrição. Desculpa as professoras de língua portuguesa, eu sou uma preta mulher. Eu prefiro utilizar o preto primeiro, porque meu corpo preto é um impacto em qualquer lugar. Depois que a pessoa vai procurar minha sexualidade, meu gênero, né? Porque qualquer coisa é um preto. Depois que a pessoa vai ver se é uma mulher ou um homem, e se a gente for analisar a questão ainda racial, comparação de uma mulher preta e um homem, uma mulher branca e um homem preto, a mulher branca ainda está na frente. Então eu acredito que o meu corpo preto, ele já é o diferencial em qualquer lugar, independente do meu gênero. Eu sou uma mulher preta mulher. E também gostaria de... vai ser rapidinho, gente, escrevi um textão, mas vai ser rapidinho. E após a professora Ana Paula, Débora, realizar um convite e sobre a minha pesquisa, que é Crianças que Sambam na Verde Rosa, eu fiquei pensando como que minha pesquisa poderia contribuir com a principal coisa da mesa que eu comecei a pensar. Samba é terapia popular? E aí eu fiquei pensando por um tempo e comecei a analisar que o som, a música, ela teve muito presente nos corpos pretos. Eu vou falar depois de corpos negros, porque esse termo ele é cunhado em 1970. Até então, quando o meu povo chegou aqui, eles eram pretos, bárbaros, cinzarentos. Então,
a música, ela é relacionada a situações culturais que envolvem um corpo preto diaspórico. E ela vem trazendo características, unindo esses povos. E quando a gente pensa nisso, a gente também pode pensar como que foi criado as escolas de samba. Que elas foram criadas por pessoas, né, historicamente falando, após a reforma de Pereira Passos, que começaram antes, quer dizer, já tinha, né, mas foram para os morros, porque foi fazer a reforma e as pessoas foram expulsas. Né, a palavra certa é expulsa, não é removidas. E aí, essas pessoas começaram a criar as gremiações recreativas. Se a gente pensar que é uma gremiação recreativa, o samba ele entra como um lugar de lazer. As pessoas se conhecerem, cantar suas próprias músicas. As músicas que eram a margem da sociedade, eu não gosto de utilizar a palavra marginalizada, que dá uma impressão como se fosse marginal. Não, nosso povo não era marginal, ele foi colocado à margem da sociedade. E a partir daí nós criamos, cantamos, dançamos. Só que o samba, ele foi criado dentro de um terreiro. E ele veio carregado de todas as culturas ancestrais, todos os orixás. Querendo ou não, né, independente da religião, na África subsaariana, esses ancestrais eles eram reis, rainhas, povos que eram cultuados. Então as pessoas vieram e se reuniram e foram cultuados. Então todo o terreiro das matrizes africanas, com a escola de samba, principalmente, né, a princípio o terreiro especialmente, eles mantiveram a cultura. E a escola de samba, ela vem como um grande teatro. Como que eu vou falar de teatro? Porque a escola de samba ela envolve arte, literatura, ensino e aprendizagem. Então é nesse lugar que eu falo. Embora eu não seja sambista, quanto o Léo, eu quero que você me ensine a ser passista, meu sonho. Mas, nem ele nascido numa família, mas como uma pessoa preta, minha mãe e meu pai sempre admiraram muito samba. Então, querendo ou não, o samba sempre foi envolvido, não falo escola de samba, mas diretamente dentro da minha família. E eu escolho esse tema no doutorado, na verdade eu troco a pesquisa, quando você falou, eu fui até em pesquisa, porque eu toquei minha pesquisa. Por um dia eu estava passando ali perto do Balança Bajuncário, que é a prefeitura, no centro, e eu vi um menino dançando como mestre sala. Eu fiquei impactada com aquilo. Eu fiquei olhando aquele garoto e falei assim, nossa, quanta aprendizagem, quanta coisa, quanta potência aquela criança. E a partir daí eu fiz, né, minha pesquisa de mestrado não está relacionada à escola de samba mirim, mas eu olho a escola de samba mirim enquanto espaço educacional, espaço de potência. E aí a gente fala do saudoso Arantes, que ele, para mim, ele foi um gênio, porque ele pega, em 1979 na ONU, e começa a falar que deseja criar uma escola de samba para crianças. E é um tempo que vai se falar depois das crianças menores infratores, o menor. Mas quem é esse menor infrator? Quem são esses menores? São as crianças pretas. E ele cria uma escola que vai trazendo arte de samba, adereços, aprendendo a tocar bateria, para que essas crianças possam ser aproveitadas para o mercado de industrial, que hoje está o samba. Samba hoje em dia é um mercado de uma indústria. Né? A gente vê que o samba é uma indústria. Então, a partir do momento que você forma essas crianças, você prepara ela para essa indústria. Então, ele pensou numa escola formativa. E, para além disso, ele traz uma escola que foi fundada dentro de um terreiro, que contrapõe toda a questão epistemológica de uma ideia ocidental, de uma ideia eugenista, na qual os corpos pretos, e aí já nos 70 a gente pode estar negros, porque a concepção dos pretos e pardos, ele está à margem da sociedade. A partir disso, eu estou marcando aqui, tá? A partir disso,
Então, a escola Mirim, ela começa a trazer conceitos para a criança, ele falou assim, conceitos que a gente não consegue explicar. Porque quando você chega numa escola, e o campo me mostrou isso, que a minha pesquisa ainda está em fase de análise final, você fala assim, nossa, mas ela é só samba. E aí você vai ver que não é só samba, é a corporidade, é a oralidade, são os saberes que são passados. É uma grande roda que se forma, que você vê crianças e adultos juntos aprendendo. Mas não é só o samba, é para além disso. É o respeito dos mais velhos, é o limite, são as ervas, são os conhecimentos ancestrais que sempre se mantêm através da oralidade dentro desse espaço. Embora a gente saiba que a gente está num país que é valorizada a escrita. Entretanto, a escola de Samba Mirim, ela ainda se mantém a oralidade, porque a criança lá, o mestre de bateria não senta perto da criança e fala, primeiro você vai ter que fazer esse conceito. Não. Você vai aprender na prática. E aí ele começa a aprender olhando, a perguntando às outras pessoas, criando. Então a escola Mirim, ela dá uma potência para a criança que talvez no futuro, daqui a uns anos, ela nem queira mais participar. Mas só os conhecimentos que ela escreveu naquele espaço foram fontes. E para além disso, que ainda tem a corporidade, a oralidade, a gente também tem a letra do samba. A letra do samba, ela é bem específica, porque a criança aprende através da letra do samba. Porque a letra do samba, ela traz as histórias, ela traz as cantigas. A escola que eu pesquiso é a Mangueira da Manhã. E aí eu fui analisar os 33 sambas de forma mais genérica e encontrei, eu não trouxe dados, mas os 5 ou 6 ou 8 samba-enredos tratam das pessoas da comunidade. Então, ao invés de exaltar uma pessoa que não tem participação dentro daquela comunidade, eles exaltam as pessoas. Na Mangueira também tem uma árvore, que eu acho emblemática e bem interessante, que é uma árvore, e essa árvore tem o nome das pessoas que fundaram a escola de samba. Essas raízes, elas não são esquecidas. Esses saberes, eles não são esquecidos. Deixa eu... Então, eu cito Munanda, que ele fala que o samba-enredo não é apenas uma letra musical, mas pode ser interpretado como fontes carregadas de individualidades históricas, culturais, das populações que formam a matriz plural da sociedade brasileira. Eu agradeço pela minha participação. Muito obrigada. Bem, só para empatar a mesa, eu sou mangueirense, tá? Mangueira do cenário, uma beleza. Deixa eu te contar, eu não torço para nenhuma escola de samba. Mas eu acho tudo bem, desculpa, mas eu quero dizer que bem, eu acho que a Mangueira é impossível não gostar. É impossível não. Mas tem rivalidade, tá? Eu sei, mas o grito, eu desfilava até 2019, desfilava pela Mangueira. Pretendo acompanhar assistindo no meu, espero que quinta-feira tem ensaio na Mangueira aqui atrás. Então, quem quiser ir, só para empatar aqui uma rivalidade de Mangueira Portela, enfim. Então, estamos abertos para perguntas. Comentários. Não, e a confusão que é no da bateria para os passistas. Eu tenho isso. Ok? Bem. Uma pergunta, são comentários. Olá, gente. Meu nome é Hugo, sou da graduação, estou no 10º período. Era só um comentário que eu queria fazer,
que eu achei muito lindo o que o Léo trouxe, do samba enquanto existência, não como resistência, né? Porque eu penso que quando a gente coloca enquanto resistência, parece que o samba só existe a partir da violência colonial, mas ele existe apesar, né? Então, é bem isso, né? O título da mesa é uma tecnologia ontológica. É um modo de estar e ser no mundo. Eu achei isso lindo, 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 lindo. E eu queria também dizer o quão importante é esse evento, né? Infelizmente, os eventos têm estado muito vazios, não é? A gente da PCUEST principalmente, mas eu queria agradecer a professora Emena, que liberou a turma para a gente estar aqui, acompanhando e ouvindo esse debate tão importante. E, sei lá, cadê o resto do corpo docente, né, do IP? Cadê o corpo discente branco do IP que nunca estão nesses debates raciais, né? Eu estou numa eletiva sobre branquitude que tem 12 pessoas. Eu acho que não tem nem isso, na verdade. 12 inscritos e 6 pessoas que vão à aula, né? Então, cadê essas pessoas, né? Que tipo de psicologia que a gente está construindo também? É uma coisa que eu tenho notado, assim, né? No discurso é uma coisa, mas na prática, né, na hora do vamos ver, não se dispõe. Enfim, é isso, assim. Amei a sala de vocês, parabéns. Mais alguém? Isso que você trouxe dos terreiros, da influência do samba, é muito interessante, o Léo provavelmente vai saber disso. Na Portela tem uma influência muito grande do Agueiro de Oxóssi, né? Que o mestre Nilo compõe essas bossas com os povos para Oxóssi, que é uma base muito forte da Portela, e no Império o Alujá de Xangô, né? Que eu acho que, se eu não me engano, o mestre Vitinho faz isso lá também. Oi? E a Mangueira é o Chu. E a Mangueira é o Chu. Então, cada bateria com a sua especialidade, né? Então, só isso. Eu queria conseguir deixar um pouquinho mais evidente a escolha também do título, né? Quando nós colocamos o subtítulo, especialmente Samba e Terapia Popular, foi uma indicação do Leonardo Prazeres, que é um trecho de uma música, né? E ele queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal entender, que é também uma provocação, né? A gente pensou, inclusive, em colocar uma forma de pergunta, né? Não está exatamente como uma afirmação. Então, vou te deixar falar um pouco. Então, a gente estava pensando no título da mesa, né? E aí me veio essa música do Fundo de Quintal, que é um celeiro de formação de artista, e acho que a escola de samba, né, os blocos se colocam também nessa seara da nossa formação, e depois eu até queria que a Maísa falasse um pouquinho disso também. Eu comecei ainda criança, né? E o TH Vieira, que é um parceiro desse grupo, do Núcleo Sapuca, ele trouxe uma coisa que também, sabe aquela coisa que você escuta assim, que explode muito a mente, né? A gente escuta muito, quando a gente está pensando africanidade, a gente escuta muito falar sobre oralidade. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas pensar nessa cultura da diáspora, nessa cultura colonial, que é a que a gente vive ainda hoje, nem sempre a gente podia falar, né? Então, nem sempre a oralidade ela era possível. E aí o TH, ele traz um conceito que é muito legal, assim, que eu achei muito interessante, que ele fala sobre a importância da visualidade dentro dessas festas, dessa configuração preta, né? Então, dentro da escola de samba, a visualidade ela ganha um caráter muito importante, quer dizer, não necessariamente dentro de um candomblé, enfim, quem é frequentador sabe do que eu estou falando. Alguém vai chegar para o Abian e vai pegar ele pela mão e falar, olha, isso é isso, isso é aquilo outro. Não necessariamente vão conceituar, mas você vai entender que tem algumas pessoas que estão fazendo determinadas coisas, que estão se comportando de alguma maneira, e você vai entender qual o lugar que você tem que ocupar ali naquele momento. Depois você vai olhar e vai ver o que estão fazendo, e aí depois que você vai perguntar o que é aquilo, como é que foi feito. Então, dentro da escola de samba, né, e sobretudo para a gente que começou ainda pequeno também, é muito assim, né? Aí eu queria escutar um pouco da Maísa também, falando um pouco sobre essa questão da infância, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante também. Acho que quando a gente é criança,
a gente começa ali a entender o racismo na prática, né? E ter a escola de samba como uma aliada no empoderamento dessas crianças, nessa construção multidisciplinar mesmo de alternativas para viver a vida, né? Para viver na colônia. E eu sempre digo também que viver aqui na colônia é viver essa contradição, cada um que escolha a sua, né? A gente vai sempre se contradizer um pouquinho, não tem jeito. E eu queria escutar um pouco dela também, ela falar um pouco melhor sobre essa questão da infância, que eu acho que é uma questão também cara para a psicologia, né? Então, Leonardo, a minha pesquisa, eu abordo a infância, só que eu rompo com a ideia da infância europeia e eu começo a analisar a infância a partir do sul global. E a partir do sul, eu começo a analisar as infâncias, que eu acho importante a gente pensar nas singularidades dessas infâncias. E eu pego o termo afroperspectiva, que é cunhado pelo Renato Nogueira, que é meu orientador, para poder analisar as infâncias dentro da escola de samba, compreendendo que a gente, dentro desses espaços, a gente não vai ter só a criança mangueirense. A gente tem a criança mangueirense, que normalmente é aquelas que frequentam mais vezes os ensaios. A gente tem as outras crianças. Eu encontrei uma criança que morava em Niterói e a avó dela levava ela para o ensaio da mangueira. E aí você vai ter várias infâncias de várias classes, mas a chave da escola de São Pedrinho, ela proporciona àquelas crianças uma vivência num ambiente, seria até pretensão muito falar, mas num ambiente que pensa, que valoriza a cultura afro-brasileira. Eu não vou te dizer que é um ambiente totalmente antirracista, porque aí eu estaria exagerando, mas é um ambiente que promove uma cultura africana e que promove, para além disso, os valores culturais. E aí essa criança, ela vem potencializada, porque a potência dela vem, não é no certo ou errado, ou da questão da religiosidade, ou da sua cor. Não, ela vem com uma potência de compreender que ali todos somos iguais. É essa vivência, essa experiência que eles trazem, que a gente gostaria muito que fosse todas as escolas. E aí eu confesso que, conversando com as crianças, a gente estava falando sobre racismo, e aí eu falei, vocês sabem o que é racismo? Né? A gente joga, e a criança vai. Aí eu não sei não. Aí a menina pegou e explicou. Aí eu estou gostando, é isso mesmo. E aí, onde já sofreu algum racismo? Aí, já tinha, né? Porque lá eu só tinha. Já tinha. Aí eu falei assim, aonde? Aí ela, na escola. Eu falei, e aqui? Aqui não, aqui nunca. Então a gente quer muito que as escolas ela aprenda a conviver com as diferenças. Porque na verdade nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Mas a gente quer se respeitar pelas nossas particularidades. Eu acho que é isso. Isso a escola de Solimões faz bem, muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Acho que não. Acho que não dá não. Focado na capoeira. Boa noite, mesa. Eu estou muito feliz de ouvir vocês. Eu quase não venho mais para o Oeste, mas eu soube que tem a Malhação, eu achei que era importante estar aqui. Eu já acompanho o Léo nas redes sociais há algum tempo, até gostei de estar aqui na secretaria. E eu faço parte de blocos de carnaval de rua, né? Então, de alguma forma, eu me sinto próximo do tema, não só como apreciadora. E recentemente eu tive o prazer de conhecer o mestre do Jorge da Portela.
E eu fiz a mesma pergunta para ele lá, e aí eu quero repetir para vocês aqui, ainda mais pensando que o samba pode ser terapia de muita gente. Eu estava pensando em como a religião é terapia para muita gente também. E aí a Mesa já falou, né, sobre como as escolas às vezes fazem, às vezes não, né? Às vezes elas estão divididas muitas pelo toque da bateria, né, dos seus orixás. Isso se diferencia entre escola, de uma escola para outra. O tema e o enredo vai se diferenciar de um ano para o outro, tendo isso como plano de fundo também, né? E sempre faltando as religiões de matriz africana e tudo mais. Mas pensando que os integrantes dessa escola são pessoas que vivem dentro de comunidade, dentro de favela, de periferia, onde a gente sabe que as igrejas evangélicas estão capitalizando cada vez mais, eu fiquei pensando em como isso se dá, assim, se vocês percebem quem está mais perto, né, dentro das escolas de samba, e como isso se dá na relação desses integrantes com o que eles tocam dentro da escola, e aí vai ser, sei lá, uma pessoa que está com a família inteira dentro da igreja evangélica, é uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica muitas das vezes, e está lá fazendo toque para o chum, está fazendo toque para o chão. E quando eu perguntei para o mestre Douglas, ele falou que não é como se eles não soubessem o que eles estão fazendo. Muitas vezes eles sabem e eles separam o que é escola e o que é da religião deles, né? Mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ele já falou que também muita gente nem sabia que estava tocando também. Eu toco da minha escola, e ele não sabia exatamente que aquele toque era direcionado assim, para um orixá específico. Então, enfim, fiquei pensando aqui, eu acho que tem muito a ver com isso. Posso começar? Acho que assim, é uma questão complexa como o Brasil em si é, né? A percepção que eu tenho tanto no samba quanto na capoeira é que as pessoas tentam fingir que as coisas não estão interligadas. Quem vem de uma orientação evangélica, protestante, não sei qual o nome se dá melhor, mas as pessoas tentam escapotear um pouco assim, né? Eu curto muito samba, mas uma coisa, outra coisa. Não vamos misturar as coisas. Estava vendo outro dia na internet um vídeo da Juju Todinho, não sei se ela estava na mocidade, alguma coisa assim, e o intérprete falou, como é que falou? Vamos começar aqui a maior encruzilhada, ela tirou, estava todo mundo esmondado, ela tirou a mão, não, ali não, uma coisa é samba, outra coisa é curimba, né? Então, é nesse caminho, assim, né? Uma dissimulação, eu estou aqui, eu gosto, né? Sinto meu corpo arrepiar, a palavra do orixá é forte, né? Assim, não é como na igreja, que é algo mais sensível, católico, ali, bonitinho. Não é algo mais forte, que mexe com o corpo, né? Mexe com todos os sentimentos. Então, acho que vai nesse caminho da dissimulação, bota uma máscara e vou fingir que não, aqui na Portela a gente não está tocando a igreja de Oxóssi, vamos fingir que eu estou no Império, não estão tocando uma loja de shampoo, né? Assim. E pode partir dos líderes também, acho que isso está sendo feito um pouco agora, né? Nas escolas, esse enfrentamento e assumir esse lugar de que as coisas de matriz africana estão interligadas na diáspora. Eu acho que, só para complementar um pouco o que o Gabriel falou, assim, quando a gente está falando sobre toque de determinadas baterias, né, tocarem para os seus orixás, para os seus padroeiros, enfim, a gente está falando sobre o fundamento. E aí isso realmente não vai impactar todo mundo mesmo, né? Nem todo mundo vai querer saber, conhecer esses fundamentos ou ser impactado por isso. Eu acredito que a linguagem europeia ela seja uma linguagem mais simples, no sentido de ser simplista mesmo, né? Um olhar de olhar aquela procissão negra e não se dá nem conta disso às vezes, né? E isso faz até com que essa participação de determinadas pessoas dentro daquele espaço seja aos nossos olhos sem noção. Mas existe um aspecto que está nas escolas de samba e que também estão nas igrejas evangélicas, que é conseguir chegar na periferia, né? E chegar na favela, chegar na periferia. Então, eu, assim, né, pensando a minha trajetória, eu literalmente via duas opções e duas possibilidades
de me conectar com arte, de alguma maneira, com música, de alguma maneira. Ou era a igreja evangélica ou era a escola de samba. Eu tive, né, dentro da minha família, esse direcionamento para a escola de samba, porque minha família já era, meus pais já frequentavam, então já colocavam uma cadeirinha ali, 2 cadeirinhas para ficar deitado quando ficava muito tarde. E então eu já cresci nesse meio. Mas eu vejo assim, a escola de samba também como uma das responsáveis por atender a esse tipo de público e dar uma consciência racial, né? Que não necessariamente às vezes é conversada ou dita. Na minha época não era, esse tema não era muito abordado com, assim, com muita, de forma muito explícita, mas era um exemplo de possibilidades, né, também. Eu acho que isso é importante, assim. Eu vim de uma escola da Intendente Magalhães, então não vim do Salgueiro, não vim da Portela. São escolas, né, que já sempre foram ali do primeiro grupo, do grupo especial. Então, literalmente, todo mundo que estava ocupando alguma posição de prestígio, de responsabilidade dentro da minha escola, eram pessoas que moravam no mesmo bairro que eu e que eram pessoas pretas, né? Então, a rainha de bateria era preta, o mestre-sala era preto, a porta-bandeira era preto, o carnavalesco era preto, todo mundo era dali do meu entorno, da minha comunidade. Então, aquela linguagem de perceber, olha, se eu trilhar algum caminho por aqui, pode ser que um dia eu também seja reconhecido por aquilo que ninguém me falou isso, né? Mas eu acho que é um pouco disso. A escola de samba exerce um papel de atendimento das suas comunidades. Como eu falei, tudo que eu fiz na minha vida, pré-vestibular, dança, jiu-jitsu, capoeira, passeios que eu tive a oportunidade de fazer, conhecer lugares, foi através da escola de samba, e eu acredito que isso se mantém até hoje, né? A escola de samba continua ocupando esse lugar, essa frente de resistência. E falando sobre religiosidade, eu conheci um rapaz, quando eu era da época de bateria, que ele era ministro da Eucaristia, né, da Igreja Católica. Ele falava, não, eu venho, mas antes de vir eu rezo. Então, cada um faz o seu, não, eu rezo a oração de São Miguel Arcanjo e tal, e vem pra cá e tudo. Então, assim, é a contradição da colônia, gente. É isso, né? A escola de samba, ela tá na cidade. E eu sempre, e já entrando numa outra temática, né? Gente, a gente pensa, por exemplo, pensa em uma pessoa muito famosa, sei lá, Beyoncé. Pra mim, ela é gigantesca. Mas aqui no Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira é mais conhecida do que ela. As escolas de samba são as marcas mais conhecidas da cidade. Pensando assim, claro, a gente tem que fazer um recorte etário até, né, e tudo mais, de repente, assim, aqui todo mundo conhece a Beyoncé, mas se você chegar pro seu avô, para sua avó e falar Beyoncé, talvez não saiba quem é, mas as escolas de samba são pontos de referência na cidade. Onde é a UERJ? É em frente à quadra da Mangueira, ou, né, é assim que é. Então, é dessa grandiosidade que a gente está falando, né? E de uma identidade, exatamente. Que é criada dentro daquele espaço. Não, pode continuar, você foi falando. E aí, não, e aí um ponto que eu acho que é importante ressaltar também é que, às vezes, a escola de samba, para resistir durante esse tempo, pensa, né? A Maísa trouxe aqui um contexto histórico que é importante. As escolas de samba, elas são criadas ali logo após o movimento de abolição da escravidão, depois na ideia de fabricação de um projeto de nação, que era um projeto de nação europeu. Então a gente vive na região central da cidade todo aquele processo de alargar as ruas, demolir cortiço, conclusão, né? Afastar toda a população preta que tinha sido recém-liberta, né? Conquistada a sua liberdade. Então, assim, é sobre esse processo que a gente está falando, de vacinação obrigatória, reforma Pereira Passos. Então, assim, eugenia. Então, a gente consegue encontrar, né, estudando esse tema, a hipótese de que o gene do branco era mais forte e que, com o passar das gerações, não existiriam mais negros aqui, que a gente ficaria cada vez mais branco. Então, falar sobre racismo científico é falar também sobre o epistemicídio, né, que é justamente a aniquilação desses nossos saberes. E uma amiga minha, que é uma pesquisadora que eu admiro muito, que é a Larissa Reis. Larissa é musa da Unidos de Padre Miguel, uma passista atuante, e ela tem uma frase que para mim é muito marcante também. Ela fala
que uma das faces mais perversas do racismo é aniquilar as nossas identidades, aniquilar essas nossas subjetividades, né? Então, dentro da escola de samba, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes e é por isso que a gente quer respeito, né? Dentro das nossas singularidades, da nossa diferença, a gente exige esse respeito. E assim, aqui eu acho que é uma oportunidade da gente sempre bater nessa tecla, né, de que a gente seja um aliado do nosso povo, independente da gente estar dando esse rolê da universidade, e não um reforçador da diminuição de outros tipos de saberes, de outros tipos de tecnologias, de outros tipos de intelectualidade, né? Então, comecei falando sobre igreja evangélica, acabei pegando uma fala aqui da Maísa e emendei em outra parada que eu acho que é super importante também. Até porque isso aí ela já faz, né? Reforçar a produção. É perigoso falar da guerra. Quem viu ali vários escritos, tá ligado? Eu tô falando. Bom, eles tocaram em pontos importantes, a gente se esforça bastante para trabalhar em sala de aula, né? Nem sempre é possível. Os meus gravadores ali estão falando comigo, são para onde eu vou? Tá bom? Ok, então vamos. Aqui a gente faz de tudo, né? A gente grava, a gente tira foto, a gente faz o almoço, a gente faz de tudo aqui. Até o samba de terreiro. Bom, a gente vem tentando pensar um estudo de africanidades também a partir dessa africanidade que constrói o Brasil, né? E nós sabemos que uma das marcas fundamentais da nossa cultura, presente, por exemplo, na língua portuguesa, é as palavras banto, né? E o quanto que esse português brasileiro, a própria existência de um português brasileiro, né, que a gente pode chamar aqui com Lélia Gonzalez de português, desmonta a ideia de uma língua de origem europeia, né? Então, essa nossa cultura e tudo isso que a gente fala, o filho caçula que a gente tem, né? Caçula, uma palavra de origem banto, desmonta muito dessas histórias de que temos uma herança exclusivamente ocidental, né? E que somos, enfim, ocidentalizados. Acho que somos também, na medida em que a cultura nos formou, né? E vem insistindo bravamente há longos séculos para que a gente se reconheça exclusivamente como ocidentalizados, né? Mas a gente pensa exatamente em separar as disciplinas, como eu disse ali no início, relações raciais e africanidades, para que a gente possa entender a importância da cultura africana, afro-brasileira, na constituição do nosso povo, na constituição, e aí eu cito a língua, exatamente porque a língua é isso que também contribui profundamente para que a gente seja o que nós somos, né? Por isso que a gente escolhe o termo ontologias e ancestralidade, né? Ela faz parte disso que a gente experimenta no cotidiano, nesse corpo que existe, né? E não só o que foi falado aqui, né? O terreiro é um lugar de formação, o samba é um lugar de formação, as escolas de samba são espaços de formação, assim como o maracatu, assim como o jongo, né? E todos esses atravessamentos culturais que a gente pouco para pensar que são constituidores de uma cultura e, portanto, também de um modo de ser e existir no mundo, né? Como brasileiros, como nós negros, como afrodiaspóricos, né? E tudo isso me convocou muito quando eu ouvi o Leonardo a primeira vez, como eu disse, na disciplina de Psicologia e Relações Raciais, e essa minha preocupação de fazer com que as pessoas entendam, enfim, a pergunta que foi feita o ano passado, né? Mas samba, por que o samba como um lugar de
de formação para os seus estagiários do estágio clínica transdisciplinar em afroperspectiva, né? Por que isso, né? Ele guarda características de uma cultura negra, né? Ele guarda características da formação do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, quando a gente frequenta o espaço do samba, eu falo hoje um pouquinho assim, só um pouquinho, de timidez da escola de samba que também foi criada, né? Um pouquinho de timidez porque é essa aí que você citou, né? Que está aí um pouco bagunçada hoje. Eu sou de Campo Grande, né? Sou da Zona Oeste. Eu costumo brincar que essa região do Rio de Janeiro mais desqualificada como o Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que existe samba na Zona Oeste, que existe escola de samba fundada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, porque a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro ela é esquecida pelo próprio Rio de Janeiro. Quando criança e formada na Mocidade Independente Padre Miguel, foi lá que eu aprendi a sambar, foi lá que eu aprendi cultura de terreiro também, a gente já sabia, eu já sabia, que escola de samba na Zona Oeste era mais discriminada do que aquela que está ali atrás da Oeste. Ela é menos amada, ela é menos querida, ela é mais desqualificada, assim como toda Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba. Eu brinco que é a Zona Oeste que ninguém acha bonita, como a Barra da Tijuca. Geograficamente, Zona Oeste, mas historicamente muito mais desqualificada em diversas enfim, formas de nos reportarmos a esses espaços, né? E não tenho nenhum grande sambista na minha família, não, mas tem gente que também ajudou a fundar pequenas escolinhas de samba que saíam nas ruas, em Campo Grande mesmo, em Cosmos, né? E que eu cresci ali vendo esse lugar, que eu brinco muito, né? Também é um lugar onde eu nunca sofri racismo, em Campo Grande. Né? Na Zona Norte já sofri bastante, hein? Zona Sul nem se fala. Mas eu estou falando tudo isso para a gente também pensar o quanto que o Rio de Janeiro guarda uma marca tão importante de lugar de formação de terreiros. A gente sabe que historicamente também, por exemplo, os terreiros eles eram lugares assim, que foram instalados inicialmente em regiões centrais do Rio de Janeiro e foram levados a ocupar regiões mais distantes, como Campo Grande, como Santa Cruz, como toda a Baixada Fluminense, exatamente porque as pessoas eram expulsas desses territórios, né? Por que eu estou falando de Campo Grande? Porque continua sendo, né? Padre Miguel era a escola de samba mais próxima, geograficamente, e era um lugar em que a gente se reconhecia. Então, não era exatamente Campo Grande, mas era assim, bom, qual é a escola de samba nesse carnaval todo do Rio de Janeiro que a gente se reconhece? Padre Miguel, está logo ali. Em algumas estações de trem a gente chega lá, né? Agora tem duas, né? É isso. Então, isso. Quando eu era criança, Padre Miguel era que tinha essa força, especialmente quando ganha o Carnaval 96, 97, bicampeã, né? E a gente vai para a quadra da mocidade, assim, são memórias importantes e formadoras, né? E que muitas vezes, e eu vou a Beatriz Nascimento para trazer um pouco essa pergunta para vocês. A Beatriz Nascimento ela faz duas afirmações importantes em uma de suas entrevistas, né? E ela diz assim, a favela e a escola de samba são quilombos contemporâneos. E aí eu queria, porque isso para mim é tanto tecnologia ancestral. E aí, nesse sentido, eu estou brincando com uma ideia de psicologia que a gente dá a palavra terapia também, né? A gente não quis trazer uma perspectiva de psicologizar, né? Mas uma perspectiva de pensar o quanto ou
outras narrativas, outras culturas, outros dispositivos que a gente pode alçar na nossa Constituição também são importantes para o modo como a gente se vê e se reconhece no mundo, né? Então, a palavra terapia está muito suja do Ocidente, né? E eu acho que foi importante colocar, porque ela está lá na letra da música, e a gente entende que cultura é formadora, e está tudo bem, mas o samba é formador. Existe uma tecnologia educacional no samba, que, como bem apresentou a professora Maísa, tem uma didática que se constitui no modo como o samba passa na avenida, antes, durante e depois, né? Então, a construção dele, todo o processo de treinamento para que tudo dê certo, o desenho de uma estética, o modo como ela aparece, tem uma performance do samba durante o processo na avenida, que é um tempo espiralar, se a gente pudesse utilizar um termo da Leda Maria Martins, né? Ele atualiza naquele momento presente, passado, futuro, e convoca a sociedade a pensar uma outra narrativa de construção de futuro para nós, povo preto, né? Então, eu queria ouvi-los falar um pouco desse sentido que eu vejo, queria muito que as pessoas entendessem, porque eu não consegui acreditar no ano passado, quando eu saio daqui com essa pergunta, mas por que o samba? Né? Mas por que o samba? E aí coloco essa pergunta a partir de Beatriz Nascimento. Samba e favela são lugares de formação, né? São quilombos, são lugares de existência. Eu queria ouvir cada um falando um pouquinho disso. Bom, falar de favela primeiro, como quilombo, né? Assim, eu vejo uma família pobre, né? A minha mãe tem 62 anos, até o ano passado ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Então a gente vem de baixo mesmo. Quando você chega na faculdade, tem gente que tem a avó formada. Minha avó era uma favela, tá ligado? Então isso assusta um pouco. Eu venho de um lugar que todo mundo morava muito junto, né? Meu vizinho tomou 5 tiros de fuzil, né? Nesse nível aí, para baixo. E aí, a mãe dele, quando faltava alguma coisa em casa, na minha casa, assim, a gente nunca passou fome, né? Mas a necessidade era corriqueira. Quando faltava um arroz, alguma coisa, uma carne, a gente sempre compartilhava, né? E essa ideia de quilombo, como o Emiliano trouxe aqui na segunda-feira de psicologia, que a gente eu chorei um pouquinho, né? Que a gente deveria estudar mais um pouco da visão do quilombismo, que circulavam pessoas brancas e pobres também nos quilombos à época, né? E na favela também ocorre assim. Havia, pelo menos na minha, havia uma dificuldade de se falar de raça, que parecia que isso feria mais um pouco além do que a gente já estava ferido, do cotidiano e violência do Estado. Não é que ele não está presente, mas a forma que ele está é violenta, né? E aqui no meu lugar todo mundo já conhece, está todo dia no jornal, né? Eu sou daí da beira do Valão, onde o traficante da área, eu prefiro não falar, não construiu uma ponte e sem autorização da prefeitura e tal, essas coisas acontecem na cidade do Rio de Janeiro e Zona Norte, né? Então, né? A gente está ali, está todo mundo junto, está todo mundo aprendendo sobre tudo nessa vida. A vida está pulsando na favela, às vezes muito mais dentro dela do que fora. Parece que é um mundo e que se você sair, você vai se ferir, sabe? De alguma forma ou outra, que não é aquela que a gente está acostumado. E aí pode ser perigoso também, porque você precisa encarar o mundo e muitas pessoas da favela, os jovens, não têm, não é habilidade a palavra, mas talvez uma disposição de encarar um empresário e apresentar um currículo e se vender para aquele mundo empresarial, talvez para não trabalhar de forma braçal como pai, como mãe já fizeram, e ver que a saúde vai indo por ali. A gente vê nossos pais envelhecendo por conta do trabalho e isso assusta, né? Então,
a favela como quilombo, são essas experiências que são muito próximas, muito comuns, que vão nos aproximando. E aí isso vai aparecer na expressão corporal, na forma de falar. A gente sabe falar bonito, claro que a gente sabe. Mas, por exemplo, eu fico muito mais à vontade falando gíria. E não é em todo lugar que eu posso falar também. A gente sabe, a gente faz o estágio na socioeducação, né? Se eu estiver com a família menor, que é o terceiro comando, eu não posso falar as gírias que eu sou habituado a falar. Eu sou criado de um lugar de comando bebê, por exemplo. E aí é nesse sentido. E escola de samba como quilombo, cara, é justamente isso que o Léo e a Maísa vem falando, assim, né? Esse local de aprendizado constante. O tempo todo, o Léo falou muito bem disso, que a gente tem que saber um pouco de tudo. E aí, eu lembro que o meu pai fazia corte de samba, né? Nas finais, às vezes eu ia, não só nas finais, mas todo o corte de samba, que é um processo longo, assim, né? Para a escolha do samba. E eu via ele batendo o pezinho direito, assim, para marcar o samba, e com o papel de cada samba na mão, e tinha a bateria fazia o samba tinha cru, né, assim, a bateria, daqui a pouco tinha 2 entradas de bateria, e aí ele tinha que marcar isso tudo e ouvir, assinar por mim logo, você vai entrar agora. E o Gilcinho lá em cima, e aquela confusão, gente pra caralho na quadra. Então, é um aprendizado de quilombo, que você está todo dia naquela prática, e é dessa visualidade, né, que o Léo falou muito bem também, e essa coisa sensorial, né, que te convoca para um outro lugar. E que te dá um senso de poder ali você pode, você é ouvido, você é mais um. Meu pai, ele fica todo tempo, não sabe se volta, o pessoal manda áudio para ele vai na quartela, parece um rei, todo mundo, você é minha, não sei o quê. Aí eu fico lá todo mundo, né, caralho, meu pai é foda mesmo e tal. Então é isso, é um local de validação também, né? É importante você estar naquele local ali, se você é invisibilizado no seu dia a dia, né? E quando eu te vejo de uma maneira, eu tenho essa neurose comigo aqui, quando eu começo a falar, eu falo, caralho, o que será que estão pensando de mim esses brancos, tá ligado? Será que eles estão... Porque às vezes eu falo e todo mundo, eu já falei isso com alguns amigos, às vezes eu falo todo mundo ri. Não, aí eu fico, cara, será que porque eu sou engraçado? Sei lá, tô fazendo papel de CJ do San Andreas aqui, tipo um gancho assim, tá ligado? Então é isso, são locais de validação real, assim, tá ligado? Tipo, as pessoas realmente pararem para te ouvir e te considerar. Entre os pretos e pretas aqui da UF, isso acontece, né? Eu sou muito grato aqui a professora Débora e principalmente o coletivo negro de pessoas de inovação que cumpre um papel fundamental de quilombo também aqui na psicologia. Eu acho que é isso. Pode falar. Então, Débora, eu acho que quando você falou da pedagogia, talvez a gente poderíamos pensar juntas na pedagogia ancestral, né? Que seria tão interessante a gente pensar na questão da oralidade, como que essa pedagogia da ancestralidade vai se desenvolvendo. Falar de um quilombo. Quilombo o quê? Eu não tenho aqui. Favela e quilombo. Favela e quilombo. Não, favela e escola de samba como quilombo. Favela e escola de samba como quilombo. Eu posso falar, que nem o Gabriel falou, de uma forma mais genérica, porque eu não nasci dentro de uma comunidade. Eu moro na Baixada Fluminense. Eu moro em Queimados, e uma área periférica, que por pouco tempo era uma área bem rural, tá? Esquecida, abandonada pelo Estado, e agora, após a mudança que teve, né, que aconteceu com sucesso, e aí espalhou para todo o Rio de Janeiro, né? Eu acredito que foi o plano, eu acredito que só pode ter sido o plano, pode ser. E aí, desse espaço, desse lugar de falar da comunidade, enquanto quilombo, enquanto vivência e experiência, eu não posso falar no lugar de fala. Mas eu posso trazer algumas experiências que eu tive enquanto professora de projeto social. Eu trabalhei em Padre Miguel, ali perto do supermercado, que é bem próximo à quadra, agora a quadra mudou, né? E aí depois eu também trabalhei em Bom Sucesso. Eu entendo que a comunidade, ela tem algo que é impactante. Porque dentro de uma comunidade, eu não sei, mas
Lá, as pessoas são, por exemplo, o Jamelão teve uma entrevista dele, e aí perguntarei, de onde você é? E ele fala assim, eu venho da Mangueira. É uma identidade que se constrói naquele espaço. Então, eu acredito que a questão de não se falar em racismo dentro talvez de uma comunidade é porque todos eles ali se encontram como iguais. Que é uma outra percepção que talvez quando você sai dali. É claro que dentro de uma comunidade existe uma hierarquização. Quem mora próximo do asfalto, quem mora lá em cima. Existem essas questões, né? Dentro desses espaços. Mas eu acredito que você falou, pô, a garota não tem a disposição. Não, não é que ele não tem a disposição. Ele não é criado dentro dele uma autoestima. Porque eu trabalhava com sucesso e eu tinha crianças, adolescentes, que eles nunca tinham ido na Quinta da Boa Vista. Eu, moradora de Queimados, aos 7, 5, 6 anos, meu pai cansou de me levar na Quinta da Boa Vista. Então, existem outras coisas que impedem a pessoa de acessar. Ele nunca vai, talvez, entrar no museu, não é porque ele não tem curiosidade, mas não existe aquele pertencimento daquele local. Então, dentro da comunidade, cria-se um pertencimento. Eu sou pertencente àquele lugar, eu sou cria daquele lugar, eu conheço as pessoas me conhecem. Então, eu acredito que isso se torna um quilômetro de fortalecimento, que eles conseguem se fortalecer a partir do conhecimento. Tanto que quando a gente vê casos, né, específicos, a favela desce, o morro desce em prol de luta, porque ali não é com o filho do João, é com um, e um ali representa todos. Então, eles têm essa sensação de pertencimento, e esse pertencimento também, eu falo isso porque quando eu fiquei pesquisando 2 anos na Mangueira, eu acompanhei ensaios e desfiles, e no meu primeiro desfile, choveu muito, e foi meu primeiro desfile mesmo, desfilei com as crianças e desfilei, né? Enfim, aí tinha um momento que eu não poderia deixar as pessoas entrar. Os adultos não poderiam entrar para acompanhar a criança. E aí, um pai falou assim, eu sou Mangueira, aqui é Mangueira. E antes eu tinha ouvido uma criança falar, tia, gente, nós somos Mangueira. Nós somos Mangueira. Então existe uma identidade dentro daquele espaço. Como qualquer outra comunidade. Eu começo a ver isso. Eu também trabalhei na Tijuca. Perto do morro da Formiga, mas só que foi um pouquinho mais abaixo. Então existe essa questão de identidade. Nós estamos juntos, aqui é para todo mundo, essa questão existe. É claro que existem todos os problemas, porque a gente é uma sociedade, nós somos seres humanos. Entretanto, eu acredito sim que existe essa questão de pertencimento. E a escola de samba também já é um caminho, que são as músicas, são as fantasias, são todo um contexto ali que faz com que a pessoa se sente pertencente àquele lugar. Eu acredito que seja isso. Falar sobre escola de samba e comunidade, eu acredito que seja falar sobre o quanto o antigo sistema colonial falhou, né? Quando os nossos antepassados chegam aqui no Brasil, nós somos separados para que a gente não consiga se comunicar. E pensar numa comunidade de escola de samba é pensar, inclusive, que isso falhou, porque a gente consegue falar a mesma língua, consegue se entender, consegue criar códigos de comunicação, consegue estabelecer hierarquias, mas muito mais por uma questão de funcionalidade daquele contexto, daquele desfile, daquela escola de samba, do que qualquer outra coisa. E a gente consegue, inclusive, barrar a contrariedade, né? Barrar o viés do racismo que existe, inclusive, dentro da própria escola. A gente consegue ver um valor tão grande naquilo que está para além do lado empresarial de cada escola, ou para além dessas adversidades, do tipo, de 12 escolas do grupo especial, só tem 2 presidentes que são negros, né? Essas coisas assim que realmente impactam o lado da experiência administrativa, empresarial, que é uma outra lógica, uma outra parte desse negócio,
mas a gente consegue realmente experienciar a vivência de comunidade. E numa comunidade você não só recebe, né? Você também oferece. Então, essa circularidade funcional que a escola de samba proporciona, essa circularidade de saberes que constroem aquela identidade daquela escola, como a Maísa colocou, fazem parte dessa vivência, que é uma experiência que ao mesmo tempo é coletiva e individual. Há um tempo atrás eu estava lendo, na verdade, uma matéria no jornal que era assim, falando sobre as tribos de cada escola, né? E basicamente, tribo é até pouco, né? Porque existem pessoas ali de contextos diferentes, mas é como se cada escola construísse a sua cara mesmo. E você, sei lá, pergunta para o jogo de Búzios de que santo você é, ou Harry Potter perguntou de qual escola o chapéu lá ia dizer. A escola de samba funciona assim, né? Tem uma memória que é coletiva, que é identitária, que é onde realmente o seu santo responde ao seu lugar. Às vezes você tem uma escola do lado da sua casa e você é de outra, você faz parte de outra porque é lá que você sente seu coração vibrar e pulsar mais forte. Então, eu acredito que a escola de samba é um espaço que te engrandece. Eu acho muito significativo, por exemplo, o quanto a gente fala sobre a falta, né? A falta de capital, a falta de política pública, que alguns membros de escola de samba são submetidos durante o processo da vida, como o Gabriel colocou da família dele, mas dentro daquela comunidade da Portela, esse familiar dele era alguém muito importante, foi alguém e é alguém muito importante. O saber dele foi reconhecido para além da profissão, para além do nível universitário, acadêmico, né? Então, é um quilombo que nos remonta essa ideia de reis e rainhas mesmo, né? Em que esse respeito à ancestralidade, aos mais velhos, esses saberes compartilhados, tem um quê de valorização e um quê muito especial mesmo. Então, essa ideia de uma profissão fora do mundo e tudo mais, ali dentro é um outro tipo de saber que é valorizado. Isso é muito legal e importante. Tem uma amiga minha que é daqui da Mangueira, Thay Barbosa, e ela é musa da Estação Primeira e também faz show como passista, assim, né? Tanto dentro da escola quanto em show, assim, tipo 15 anos, casamento, viagens, essas coisas. E a Maísa trouxe uma coisa muito importante, né? Tem uma fala da Thay que me marca muito. Ela fala assim: nossa, dentro da escola de samba eu me sinto protegida. Mesmo quando eu tô com uma roupa de show, com biquíni de show, eu me sinto protegida dentro desse espaço. Os mais velhos me reconhecem enquanto uma mulher potente, reconhecem beleza, reconhecem valor naquilo que eu estou fazendo. Ela fala sobre um show que ela foi fazer fora de Mangueira, né, que foi muito traumático, que chamaram ela e uma outra passista para sambar num aniversário. E que chegou lá, era assim, literalmente 2 pedaços de carne, sabe? As pessoas olhavam para ela dessa maneira, queriam encostar no corpo dela, porque ela estava ali com vestido e tudo mais. Então, eu acho que pensar a escola de samba como um quilombo é pensar nesses códigos, nessa linguagem construída coletivamente mesmo, que é uma linguagem ancestral, mas também pensar em um espaço seguro, né, para os nossos corpos existirem, para os nossos corpos serem reconhecidos como potência. Isso não elimina o racismo, porque a escola de samba não está numa ilha também, né? Então, a escola de samba faz parte do mundo, faz parte desse ambiente, desse mundo colonial e, enfim, então a gente às vezes se depara com essas experiências dentro da própria escola de samba. Mas falou com o André Criação da Portela, foi o André? Os 2 carnavalistas da Portela, que o Perigeiro chamou ele. Então, o Gabriel está contando de um caso que os 2 carnavalescos da Portela, que a gente celebrou muito, que são 2 carnavalescos negros, 2 amigos meus, né, e eles foram num podcast com o presidente da Liga das Escolas de Samba, e aí eles falaram sobre essa vitória do enredo afro, que a gente chama enredo afro, assim, meio que aglutinando tudo, mas o enredo da Portela no ano passado, que foi um defeito de cor, né, falando sobre o próprio livro e tudo mais, contando a história da Kendê. E aí, enfim, esse presidente da Liga, quando um dos carnavalescos, que é um homem preto de pele clara, falou que era negro, o presidente contestou ele no meio do podcast, ele ficou super sem graça e tudo mais. Então, assim, tem esse viés mesmo dentro da escola de samba, mas, como a Maísa colocou também, é um lugar de pedagogia, né? A partir disso,
foi um motim de pessoas pretas de escola de samba, contestando essa fala publicamente e se referenciando também nesse processo. Tem uma outra jornalista branca que ela colocou que nós somos hienas, porque a gente só trabalha em conjunto. Porque se fizer com uma pessoa, todas as outras, independente de qual seja o assunto, vão comprar aquele barulho, vão comprar aquela briga. E assim é. Nunca deu para fazer escola de samba sem a gente. E hoje em dia não dá mais, porque a gente fala uma linguagem que é única nossa, que é atualizada e que é uma tecnologia ontológica mesmo. Então a gente está sempre atualizando a forma de fazer. Tem quem faça de outro jeito, igual essa escola aí da Zéu. Mas hoje em dia já cai até no cafona. Quando você quer hoje em dia fazer de outro jeito, já cai até assim, sabe? Todo mundo fica meio com preguiça, assim. Que é isso, né? Ano que vem nós temos 12 escolas do Grupo Especial, se eu não me engano 8 vão trazer enredos claramente, né? Ou escuramente voltados aí para exaltar heróis e figuras da nossa cultura afro-brasileira. Então, assim, isso é de uma riqueza, né, que assim, não dá nem pra gente dimensionar. Então eu percebo a escola de samba como quilombo nesse sentido, assim, como um espaço essencialmente seguro, independente das contrariedades, independente das contradições que o mundo colonial nos coloca e que a escola de samba, para sobreviver durante todo esse processo, pensa, né? Sobreviveu Era Vargas, populismo, sobreviveu ao governo, né, de autoritário de Getúlio também, depois ditadura militar, depois esse processo de redemocratização e sobrevive até hoje. Então, sobreviver dentre tantas transformações tão profundas na nossa sociedade e conseguir estar viva hoje fazendo o que a gente faz, eu acredito que só mesmo a força coletiva, a força ancestral e o senso de comunidade e de negociação, acima de tudo, né, para fazer com que isso fosse possível. Primeiro, para finalizar, muito bom, maravilhoso ouvir todos vocês, né, meus companheiros de curso, vocês dois, assim, maravilhoso. E para encerrar, quando a professora fala sobre a favela, o samba como quilombo, a primeira palavra que eu penso é cuidado, né? Tanto no samba, na escola de samba, quanto na favela, eu percebo cuidado, né? Às vezes, cuidado pode ser tóxico, né? Vigiar sua vida o tempo inteiro e tal, enfim. Mas é um cuidado que você não vê em outros espaços, né? Eu morei durante muitos anos no Complexo do Caju, uma favela que é pouco conhecida, mas é muito conhecida por questões de assalto, etc., que é o Parque da Alegria. E lá hoje tem muitos projetos sociais, enfim, mas eu era conhecida como uma moça filha da moça da igreja. E era um espanto muito grande, porque minha mãe, né, uma senhora negra, olhos claros da igreja e tal, e eu uma pessoa completamente diferente da minha mãe. E as pessoas vinham falar comigo, eu nem sabia, mas você não é filha da Lucinete? Você sabe quando vai ter missa? Aí eu falei assim, eu não vou para a igreja. Não, mas eu te conheço. Então, a mesma coisa acontecia quando eu estava na Mangueira, ia desfilar, e eu não sei se todo mundo já passou por a experiência de ter no carnaval ter uma peruca roubada. Eu tive essa experiência de no carnaval ter uma peruca roubada enquanto eu estava indo para o ensaio. E aí, quando eu cheguei, caramba, você está bem? Pô, eu não conheço. Mas você não teve a sua peruca roubada? Então, esse cuidado, né, esse lugar e é isso, é o quilombo, né? É um cuidado, é saber, é reconhecer, e é nisso que eu pensei. E ouvir vocês aqui falando, é um quilombo. Mas é. É isso. Desculpa. Eu queria só fazer uma pontuação também para evitar que a pergunta fez, mas pensando nesses espaços como um lugar de pertencimento, né? Eu sou muito a roda de samba
um lugar de se sentir pertencente, um lugar também de cura, né? Às vezes, enfim, eu tenho uma amiga que a gente fala muito disso, né? Pô, essa semana tá bravo, preciso me curar, preciso botar o pé numa roda de samba. Então, assim, são lugares muito potentes, né? Principalmente nas pessoas pretas. Queria agradecer a fala de vocês, a presença, e pegar uma lembrancinha em nome de todo o estágio, né? Lembrando que amanhã temos mais 3 meses, o nome. Vamos ter 2h30, a primeira mesa, que se chama Saúde Mental, Comunidades e Equipamentos, com o Juliano e a Débora. E depois, às 6h30, a Cidinha Bela, escritora, que vai falar sobre o livro dela. Vamos falar sobre relações raciais. É isso, obrigada a todos e todas, e até amanhã. Instagram. Ainda tô na era do YouTube. Olhando pra como que tirar foto. vai tirar foto? Vamos. Acho que é melhor pra gente. Será que é melhor pra gente? Oi? É melhor pra gente. Será que é melhor a gente ir pra ali pra frente?